Olá, estúdio Tribuna Online. A gente está hoje com um convidado super especial, que é o presidente da Assembleia Legislativa e presidente do União Brasil, deputado Marcelo Santos. Marcelo, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Eduardo, mais uma vez voltar a esse estúdio bacana, Tribuna Online, falar um pouco sobre tudo, né? Sobre a Assembleia, Bastante sobre coisa eleição, pra falar, hein? sobre o Brasil, sobre ideologia, sobre o que nós estamos vivendo, né? Então, assim, e a imprensa tem esse papel importantíssimo para todos nós. Enquanto muita gente quer desmerecer o papel da imprensa, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu quero valorizar, porque vocês nos dão a condição de falar, ser ouvido, de receber as críticas, que são importantíssimas, para que nós possamos produzir mais e melhor. É isso, importante isso pra gente. Marcelo, primeiro eu queria começar perguntando de você, como presidente à frente da Assembleia, o balanço que o senhor faz do ano de 2025. Quais foram os maiores destaques, aí, os objetivos alcançados? Como é que foi esse ano para você? Bom, pode dizer para você que foi um ano muito produtivo, desafiador, mas a Assembleia cumpriu plenamente o seu papel, fazendo entregas importantes à população do Espírito Santo, com exemplos importantes para o Brasil. Uma Assembleia que finalizou o ano entregando ao governo, dentro da data estabelecida pelo regimento e pela Constituição, o orçamento estadual, que é natural. Uma pergunta, mas por quê? Porque justamente nesse ano que nós estamos votando o orçamento no ano anterior, quando você libera o orçamento dentro do prazo estabelecido, dá condição do governo se organizar para aplicar esse recurso às pessoas, porque tem impedimento legal no processo da eleição. Então, nós não criamos nenhum obstáculo para que o governo pudesse, ao apresentar à Assembleia o orçamento, que teve o papel de corrigir, emendar, fazer ajustes internos, esse é o papel da Assembleia, só compete a ela depois que o governo encaminha, e depois de aprovado, devolver para o governo para que ele possa, antes ainda do final do ano, ajustar internamente e já começar a devolver à população aquilo que ela planejou. Então, recursos já liberados para cidades, para secretarias de todas as pastas, estou falando de saúde, educação, segurança, lazer, infraestrutura, cultura, turismo e por aí vai. Então, essa é uma responsabilidade muito grande que eu tenho e divido com os meus colegas deputados, né? Você pode ver que o Congresso Nacional, não nesse último ano, porque acabou votando, porque tem ano de eleição, mas no anterior, o orçamento só foi votado no ano seguinte, ou seja, os poderes constituídos trabalharam com 12avos. Isso gera uma instabilidade danada. Aqui no Espírito Santo, nós não temos crise. A gente, de fato, tira o R e cria oportunidade para o Espírito Santo. Então, aprovamos o orçamento, devolvemos muitas coisas importantes que o governo mandou através de medida, como, por exemplo, pedindo autorização para a contratação de policiais através de concurso público, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do IASES. Também aprovamos medidas importantes que nasceram dentro da Assembleia, por exemplo, a não cobrança de água para os produtores, os homens e as mulheres que produzem alimento e colocam na nossa mesa. Eles produzem água, fazem a manutenção e aí nós cobrávamos dele. Então, através de uma lei de minha iniciativa que eu pedi a todos os colegas que pudessem assinar, nós devolvemos isso. Fizemos pela primeira vez um único convênio estabelecido no Estado brasileiro entre a Assembleia Legislativa e a Federação da Agricultura, o Agroleges. Por quê? Porque nós temos um estado que tem uma produção agrícola muito bacana, mesmo sendo um estado pequeno, de produtores de pequena escala, porque a base da nossa agricultura, 75% é familiar, mas que produz pra caramba. Então, nós fizemos esse convênio único no estado brasileiro, aliás, tem convênio com o Congresso Nacional. Mas com as assembleias, nós somos a única assembleia a ter um convênio com a Federação da Agricultura. Para quê? Para dar uma resposta mais rápida, para entender melhor, porque nem todo mundo, às vezes, é ligado à área do agro, da agricultura familiar. E aí, tendo esse convênio, por exemplo, eles podem colocar para a gente muito mais informação e aprimorar o nosso conhecimento quando vai votar, por exemplo, uma matéria e corrigir, talvez, essa matéria, né? Então, isso é muito legal. Temos uma Assembleia que já é vice-campeã, né? Pela segunda vez recebe o selo Diamante de Transparência pela Tricom. Fomos a Assembleia mais transparente do Brasil. Continuamos sendo o poder mais transparente do Espírito Santo. Então, essa entrega de 2025 foi muito importante porque nós conseguimos resultados importantes, prêmio de transparência, Assembleia Digital, Assembleia Cidadã, uma Assembleia
que não atrapalhe o desenvolvimento do Espírito Santo e uma Assembleia que dialoga. Né? Você vê, eu conversava no final de semana com algumas figuras do meio político, do meio empresarial, sabe, da área social, e perguntando qual é a diferença que você tem lá do que gravita em Brasília com o Espírito Santo. Eu falei, respeito. Então, nós temos diálogo com os poderes, instituições, nós temos diálogo com a sociedade. E isso nos permite acertar mais, mesmo não concordando. Sabe? Não quer dizer que ter diálogo com o executivo, a gente concorda com tudo. Você já divulgou. Olha, a Assembleia devolveu matéria do governo. A Assembleia derrubou o veto. Isso não significa nenhum sinal para o governo. É a Assembleia cumprindo o papel dela. O governo nem sempre vai estar certo nas medidas que manda para a Assembleia. E a Assembleia nem sempre vai estar certa, assim como o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Nós somos falhos. Mas se dialogarmos mais, e é isso que a gente faz, a gente consegue acertar mais. E temos acertado pra caramba, por mais que erros também a gente possa ter cometido. E duas coisas, né, presidente? Nesse último ano, vocês também entregaram algumas obras, né, de infraestrutura ali no prédio. Eu queria saber se tudo já foi entregue, se há previsão de fazer mais alguma coisa. E uma outra observação que dá para a gente fazer é que a gente percebe que essa última legislatura, com esse quadro de deputados, o discurso, a discussão propriamente ideológica ou somente ideológica deu uma diminuída, né? Com certeza. Dá para perceber que há proposições, há projetos de fato, e não fica só atrelado à discussão ideológica propriamente dita. Bom, vamos para a parte da discussão ideológica. Quando um líder ele aponta um caminho, naturalmente, grande parte dos seus liderados seguem ele. E aí, se o líder aponta que o debate tem que ser só ideológico, a casa vai ser um debate só ideológico. Se o líder diz que nós temos que contrapor o governo, independente da posição, se ele está certo ou errado, naturalmente a maioria vai seguir. É o que acontece no Congresso Nacional. Qual é a função do líder, presidente da Câmara dos Deputados, do líder no Senado? É você apaziguar, fazer com que tenha pelo menos o ponto de equilíbrio. E não colocar ali problemas pessoais de relação sua com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público e usar a força daquele poder a favor dos interesses que você tem ou dos problemas que você enfrenta. Aqui na Assembleia, eu coloco de lado a minha relação que eu tenho com o governador Renato Casagrande e com o vice Ricardo Ferraz, que é uma relação estreita, política, de amizade, mas eu chefio um poder que tem, além da minha pessoa como presidente, eu tenho mais 29 integrantes, mulheres e homens. E aí não é a minha relação pessoal que pode interferir na relação da casa. Eu levo o equilíbrio. E eu mostro para os meus colegas deputados que o debate ideológico ele também tem a sua importância, mas ela não pode ser maior que os interesses do Estado. Então a gente debate os temas também que versam sobre ideologia, mas debatemos sobre agricultura, sobre segurança pública, sobre transparência, por isso que nós somos a Assembleia Transparente, debatemos sobre todos os temas e respeitamos as posições em contrário, porque Deus não nos fez iguais, nos fez diferentes. Se fizéssemos os seres humanos todos iguais, eu não estaria com você aqui agora. E para que existiria uma Assembleia, existiria governo se todo mundo pensasse igual? Deus nos fez diferente para pensar diferente, divergir, com respeito, convergir. Esse é o papel da Assembleia. Então, é importante que, quando você fala, tem lá figuras que têm posicionamento extremo, de direita e de esquerda, mas elas se respeitam. E o debate ideológico não ficou só no debate raso da ideologia. Tem debate sobre temas com conhecimento, e a nossa casa tem agradecer aos meus servidores que têm colaborado com informação técnica para que os parlamentares tenham o subsídio necessário para debater um certo tema. Então, assim, a casa tem um debate rico. E a ideia é fazer com que isso se fortaleça ainda mais. Então, essa é uma ação que nós enfrentamos em 2025, e eu não tenho dúvida que nós teremos esse comportamento, mesmo tendo o processo da eleição. É claro que, às vezes, você pode ter ali um probleminha aqui, outro ali, um fio desencapado, mas isso é normal, tem isso dentro de casa, tem isso na igreja, tem isso no trabalho, tem aqui na Rede Tribuna, não vai ter na Assembleia? 30 cabeças diferentes, partido diferente, região diferente, com atividade um pouco diferente na atuação parlamentar, mas a gente, no final das contas, como é o princípio da administração, no ponto de equilíbrio nós mais acertamos do que erramos, e a entrega, quem recebeu, a sociedade recebeu uma entrega muito legal, entrega de obras externas, apoiando o governo,
Mas internamente, que é o que você me perguntou, fizemos reforma do prédio do Legislativo, ou seja, para dar condição para os servidores dos deputados trabalharem e receber também os cidadãos, seja da iniciativa privada, seja o cidadão que é presidente da associação de moradores aqui da Grande Vitória ou de produtores lá do interior, de uma federação, sabe, de todos os níveis. Então, nós fizemos isso tudo, porque o prédio não é da Assembleia. O prédio é um patrimônio público que eu, enquanto presidente, e os integrantes da mesa diretora, nós respondemos civil e criminalmente. Então, fizemos a presidência, o prédio legislativo, e estamos terminando lá um projeto para fazer a outra parte, que é a parte administrativa. Nunca teve uma reforma na Assembleia Legislativa que pudesse garantir segurança e condição adequada para os servidores trabalharem e para os cidadãos terem um acesso decente à Casa Legislativa. E as prioridades do senhor para esse ano de 2026, presidente? A ideia é o seu último, né, na casa. É o último. É o nosso último. Todos nós, os parlamentares, na legislatura é o último. Naturalmente, a maioria vai disputar a reeleição, outro tanto disputa outro mandato, que é o meu caso, e mais outros deputados. Mas a ideia é entregar à Assembleia com uma reforma, com um trabalho que garanta não só o prédio legislativo, mas também a administração da casa, que é quem faz a gestão da casa num ambiente adequado, né? Então, essas são entregas importantes. E melhorar o atendimento que nós temos lá, né? Temos lá a Polícia Técnico-Científica, na emissão de carteira de identidade, nós temos lá o PROCON da Assembleia, a Defensoria Pública, nós temos lá a Procuradoria da Mulher, ou seja, nós temos um ambiente dentro da Assembleia jamais visto, porque sempre teve a cultura de que o papel da Assembleia não é esse. Onde é que está escrito isso? A Assembleia tem, sim, que propor. Ela tem um papel principal dela, que é legislar, fiscalizar, mas nada impede dela se tornar uma Assembleia Cidadã que promoveu, por exemplo, um programa chamado Arranjo Produtivo, que leva conhecimento para o homem e para a mulher do campo, diversificação na agricultura, certificação de pequenas agroindústrias, constituição associativa, preservação da natureza, tratando de crédito de carbono, e que ganhou um prêmio nacional. Se nós ficássemos no nosso quadrado, jamais teríamos isso. E além de presidir a Assembleia, presidir a União Brasil, eu também presido o colegiado de presidentes das Assembleias Brasileiras. E nós vamos fazer um grande debate aqui no Espírito Santo sobre segurança pública numa parceria com o governo do Estado e com as academias. Então, ou seja, se fôssemos limitar o papel da Assembleia de audiência pública e plenário, a Assembleia não teria esse resultado bacana que eu divido com os meus colegas deputados, mas principalmente com a população do Espírito Santo. É isso. E, presidente, como é que o senhor vê o cenário aí da eleição de deputado estadual desse ano de 26? Acredito que vamos ter um índice alto de renovação. Claro que a gente vai ter um percentual ali de deputados que não vão tentar a reeleição. Mas dos que vão tentar, acredita que muitos deles vão conseguir se reeleger, que, na verdade, talvez a gente tenha um alto índice de renovação aí? Eu acredito que nós teremos um alto índice de renovação, né? Por mais que você tenha que oxigenar a casa, e a saída de muitos deputados ali para disputar outro posto, né? Não de deputado estadual. Por exemplo, eu não disputo a reeleição, João Cosa não disputa a reeleição, a Irine Lopes não disputará a reeleição, o Bruno Rezende não disputa a eleição, o Sérgio Meneghelli não disputa a eleição e o Lucas Polese não disputa a eleição. Então, posso ter esquecido de alguém, mas são 6. Então, nós temos aí 24 deputados que estão no Instituto da Reeleição. Acredito que desses 24, grande número vai permanecer lá na Assembleia. Porque fizemos um trabalho muito bacana, né? Muito legal. Não só de entrega, a entrega é importante, claro, você levar lá um investimento para uma rua, para um bairro, para uma cidade, para uma região é muito legal. É papel do executivo. Qual é o papel do parlamentar? É fazer essa ponte. Uma ponte nunca pode ser interrompida. E o papel do parlamento é essa ponte que liga o cidadão, que liga uma entidade ao executivo, que é quem efetivamente promove política pública e executa. O papel da Assembleia é fiscalizar. É um papel magnífico, fiscaliza, acompanha, legisla, aprova, desaprova, enfim. E aí a casa contribuiu para caramba para poder fiscalizar, para poder apontar. Para você ter uma ideia, nós recebemos agora uma matéria do governo do Estado que faz uma reforma administrativa da Polícia Militar. Recebemos uma matéria que fala da elevação, por exemplo,
de companhias independentes para batalhão, para constituição de batalhão onde não tinha isso, era vinculada a outro município. E como é que surgiu isso? Só pela demanda que a Polícia Militar aparentemente identificou? Não. A Polícia Militar identifica, ela tem um comando, mas a Assembleia Legislativa, eu enquanto presidente, os integrantes da Comissão de Segurança e outros tantos deputados, mesmo não fazendo parte da Comissão de Segurança, fizemos audiências públicas em todas essas regiões, aonde nós teremos companhia independente constituída, a elevação de companhia independente ao batalhão e a constituição de batalhões. Então, assim, olha o papel da Assembleia. Antes era limitado. Não tinha sequer a condição do parlamentar fazer uma reunião e muito menos uma audiência pública. Nós, enquanto presidente, eu e a mesa diretora, demos condição para os deputados fazerem esse trabalho bacana. Então, assim, muita coisa que o governo faz nasceu no seio do governo ou foi ideia de uma comissão ou de um parlamentar e, a partir dali, esse embrião, ele se tornou um projeto que chegou na Assembleia e que nós vamos fazer um amplo debate. Ainda vamos fazer um debate sobre esse tema. Então, assim, essa é a missão e o papel da Assembleia Legislativa. Com isso, não é só a obra física que fez a entrega ao deputado ao lado do governo que vai potencializá-lo para que ele possa disputar uma reeleição. O debate em si também é muito importante. Então, eu quero acreditar que um percentual enorme vai continuar na casa pelo trabalho bacana que fez, de entregas importantes e ouvindo mais a população. E, Marcelo, o senhor se coloca como pré-candidato a deputado federal, né? Queria entender um pouco desse seu projeto, talvez já chegou no limite ali na Assembleia, já entregou tudo que deveria entregar como estadual. Qual que é o seu objetivo? Eduardo, eu falava agora há pouco com você, antes de começar essa entrevista, de que eu cheguei na Assembleia, num governo, numa Assembleia, nos demais poderes e instituições, um modelo completamente analógico para um governo e as instituições dos poderes totalmente no modelo digital. Um Estado antes quebrado, hoje pujante. Um Estado desorganizado, hoje com a gestão moderna, eficiente. Um Estado que tinha capacidade limitadíssima, por exemplo, de investir em infraestrutura, e é o Estado que mais investe em infraestrutura, mais do que o governo federal, mais do que o Estado de São Paulo. E eu comecei lá quando chegou o governador Paulo Artung. E agora eu estou com Renato Casagrande, ou seja, 3 mandatos eu passei com Paulo Artung, 3 mandatos com Renato Casagrande. E o ciclo dessas 2 importantes lideranças no Executivo finaliza. Paulo Artung já terminou, o Renato termina agora, e agora, na abertura do ano legislativo, que é o último ano legislativo que eu vou fazer a abertura, ele é muito importante para todos nós. Ele marca o final de um ciclo. Do ciclo de governo de Paulo Artung e Renato, da minha passagem pela Assembleia Legislativa, e eu termino como presidente, e vou dar posse a 2 governadores dentro de uma única legislatura. O Renato Casagrande, daqui a 2 meses, vai renunciar, porque ele pretende disputar o Senado. O Ricardo Ferraço, que é vice, assume e está no direito da reeleição. Eu dou posse ao Ricardo Ferraço e darei posse ao próximo governador em janeiro, porque o mandato de presidente e de deputado só termina no dia 31 de janeiro, porque depois é a nova legislatura, seja aqui no Estado ou seja no âmbito federal, Senado e Câmara. Então, é muito importante esse período. Então, eu participei dessa mudança do Estado antes quebrado para um Estado pujante, que reconstruiu a várias mãos. E aí, a responsabilidade que nós temos, Eduardo, de não fazer com que esse Estado volte àquilo que ele era antes. E eu não estou dizendo aqui que é o bem contra o mal, que A é melhor do que B, ou que A é do bem e B é do mal. Não. Nós contra eles. Não, não, não. As pessoas... nós vivemos num regime democrático. As pessoas quiserem colocar um nome para disputar uma eleição, seja para o executivo majoritário principal, que é o governo, ou para o outro, que é de Senado, basta colocar o nome. Mas eu estou falando de um Estado que há pouco tempo atrás estava quebrado. Então nós temos que olhar com muita atenção para as pessoas que têm capacidade de gerir um Estado, de dialogar, por exemplo, com uma casa, que é uma casa plural, a Assembleia Legislativa, que tenha capacidade, essa mesma Assembleia, de eleger um presidente que não use a ferramenta da presidência para os seus interesses, às vezes até bestiais, para usar para os interesses da sociedade, da coletividade, e fazer um arranjo dentro da Assembleia que ela possa, independente da posição que ela vai ter com o governo,
se o governo vai ter maioria ou não, mas que isso não seja um cavalo de batalha. Porque quem perde não é nem a Assembleia e nem o governo, é o povo do Espírito Santo, que já perdeu durante um bom tempo. Então, eu consegui equilibrar esse jogo na Assembleia, mostrando que, independente se o parlamentar tinha relação com o executivo ou não, mas ele devia aprovar uma matéria, porque ela era importante, fazer uma análise dela. E nós conseguimos fazer isso. Rompemos essa barreira, como eu falei aqui no começo, do debate único e exclusivamente ideológico. Então, a minha passagem pela Assembleia, ela começa lá atrás, né, quando o governador Zé Inácio terminava o mandato dele de governador, entra Paulo Artung, foi aí quando eu cheguei, 2 mandatos com Paulo Artung eu fiquei, depois com o Renato, Paulo Artung retorna e Renato já está na sua 3ª edição, ou seja, depois de Paulo, 2 mandatos a mais, cada um 3 mandatos. E eu termino um ciclo. Termino um ciclo presidindo a Assembleia Legislativa e acho que nós vamos fazer, não eu, Marcelo, só, eu sou meramente um presidente, um instrumento. Eu sozinho não conseguiria alcançar esses resultados que nós temos hoje para o Espírito Santo. Eu agradeço muito a colaboração dos meus colegas deputados. E aí, termino esse ciclo e vou disputar um outro projeto, porque dialogando com os meus colaboradores, com as lideranças populares das mais diversas regiões e municípios, entendendo que eu terminaria esse ciclo e disputaria, por exemplo, o mandato de deputado federal. E é para isso que eu estou planejando. Presido a União Brasil, junto com o deputado federal da Vitória, que preside o PP, nós estamos nos debruçando para montar a melhor chapa de deputado federal e fazer a maior entrega de deputados federais do Espírito Santo. Perfeito. Mas, embora o senhor fale a respeito de ser pré-candidato a deputado federal, como a gente até citou anteriormente aqui, as bocas miúdas aí nos bastidores apontam muito o nome do senhor, talvez para compor uma chapa com o Ricardo Ferraço, Marcelo, como vice. Porque avaliam que é um candidato competitivo, uma pessoa carismática, que traz em sua bagagem a Federação União Progressista. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tem alguma possibilidade? Olha só, candidatura só existe de deputado estadual, federal, governador, Tem razão. senador e presidente da República. Vice é composição. É uma composição que você consegue fazer aquela pequena solda na aliança de casamento. A construção de uma chapa e a construção de uma aliança, ela tem uma fenda. Quando você finaliza, e aí a questão da vice, dos partidos, você dá uma solda nela e efetivamente a aliança está fechada. O meu projeto, que foi construído a várias mãos com os meus colaboradores e os cidadãos de diversas cidades e regiões do Espírito Santo, é o caminho de deputado federal. Muito honrado em ser citado por algumas figuras que o meu nome poderia figurar, por exemplo, na chapa de vice com o nosso futuro governador e atual vice-governador Ricardo Ferraço. Mas isso não está nos meus planos. Sabe, eu fico muito honrado, né? Ricardo é uma figura que eu admiro, entendo ser o mais preparado para governar esse estado, né? Não desmerecendo qualquer outro candidato, volto a dizer, eu tenho relação com todos eles, com Pasolini, com Arnaldinho, com qualquer outro candidato que até então eu não sei. Mas, em princípio, são esses 2. Mas, dentro da estrutura, da espinha dorsal do executivo, ele é o cara que mais participou efetivamente. Foi vice-governador por 2 vezes, foi secretário de Estado por várias vezes, ocupou pastas importantíssimas para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, como a última pasta que ele ocupou. E lidera um programa bacana, que é o programa da segurança pública. Então, eu vejo no Ricardo, enxergo nele, uma figura preparada para governar o Espírito Santo. Mas eu quero colaborar de outra forma, né? Vou disputar uma eleição de deputado federal, né? Não é agora o momento da eleição, mas nós estamos na fase de preencher chapa, construir chapa, dialogando com várias figuras. Eu tenho uma responsabilidade de tocar a Assembleia para não interferir o processo eleitoral dentro do plenário. Eu tenho que ter essa... Vai ter alguma dificuldade para isso, Marcelo? Eu acredito que não. A turma nossa está muito amadurecida, muito preparada para isso. Eu sou muito, muito grato aos meus colegas por essa parceria. Então, o caminho meu natural é de deputado federal. Estou construindo isso. Falei isso há 4 anos atrás, quando eu me reelegi, e falei isso para você, e vou seguir firme nessa caminhada. Agora, uma construção ela é feita a várias mãos. Quem vai decidir quem será o candidato a vice de A, de B e de C não é o candidato principal.
São as forças políticas, a aliança, aquilo que vai agregar para o resultado que se almeja, que é vencer as eleições. Eu vou estar junto para colaborar nessa construção. E há alguma pretensão da Federação União Progressista de indicar um nome para esse posto, por exemplo, Marcelo? Não tenha dúvida. Uma federação como a nossa, que é o maior partido federado do Brasil, ela vai sentar à mesa e discutir as múltiplas possibilidades. Não estou falando só de vice, não. Eu estou falando aí de vice, estou falando de Senado, eu estou falando de suplência de Senado, porque nós temos um ativo muito importante e que ele, acoplado a qualquer projeto, ele faz o projeto ganhar uma musculatura importante. Então, esse é o nosso caminho. Perfeito. Eu ia até te fazer uma pergunta sobre a sua visão sobre a escolha do governador, que o governador disse há pouco tempo atrás, já no mês passado ou retrasado, sobre Ricardo, mas acho que o senhor já pincelou bastante da importância dele, que o senhor acredita que é o candidato mais preparado. Quer falar algo a mais sobre isso? Não, acho que é isso, né? O Ricardo é o mais preparado. Eu dialogo com todas as forças, né? Eu não tenho problema algum. Aliás, eu não tenho problema com ninguém. Volto a dizer, mesmo eu não concordando talvez com uma forma de agir, ou uma fala, ou uma posição, mas eu respeito. A minha vida sempre foi balizada pelo respeito, mesmo não concordando. Então, eu acredito muito que o Ricardo seja o mais preparado, mesmo respeitando as posições que estão sendo colocadas numa disputa com ele. E especificamente falando sobre essas posições colocadas, presidente, falando especificamente de Arnaldinho. Por que o recorte Arnaldinho? Porque é um prefeito que sempre esteve na base do governador Casagrande, sempre foi aliado do grupo, de Ricardo, do senhor, e que se coloca aí como nome para disputar o governo do estado. Queria entender como é que o senhor, como liderança, presidente da Assembleia, presidente do União Brasil, vê esse movimento de Arnaldinho hoje, com Ricardo sendo colocado, Arnaldinho talvez de um lado também querendo buscar espaço. A política é um jogo de xadrez, né? Você vai movendo algumas peças ali. Eu quero acreditar muito que um pouquinho mais para diante nós nos encontraremos, porque fazemos parte do mesmo grupo. Tem essa possibilidade ainda? Eu acredito que presidente? sim, eu acredito sim. O Arnaldinho é um prefeito que entregou resultados importantes para a sociedade Canela Verde, com a participação muito efetiva do governo, tem uma participação também lá no desenvolvimento econômico e social daquela cidade. Ele é um prefeito dinâmico, tem a sua força política, como o Clério também tem a sua capacidade, também sou partícipe do desenvolvimento econômico da cidade e social do município de Cariacica. E eu acredito que nós vamos nos encontrar e nesse encontro, alinhar um caminho que vise continuar esse Estado nos trilhos de desenvolvimento econômico e social. O que nós não podemos é dividir aquilo que nós juntamos durante muito tempo, não só de liderança, sabe? Eu falo assim, não vale você querer entrar numa disputa a qualquer custo. Por que o Ricardo hoje é o candidato do grupo? Porque, de fato, ele tem uma preferência, e não só a preferência, ele está preparado. Né? E o mandato do Ricardo ele tem até um atrativo para todos aqueles que, no futuro, sonham, por exemplo, em governar esse Estado. Eu também tenho esse sonho de um dia governar o meu Estado. Um Estado que eu conheço de ponta a ponta. Eu não preciso de mapa acessório do Waze ou do Google Maps para encontrar qualquer rua ou cidade. Eu conheço porque eu conheço a geografia do Espírito Santo. Sei dos desafios que nós temos ainda pela frente. Então, é um momento que agora nós temos que nos despir das nossas vaidades e das pretensões, sabendo que nós temos um tempo ainda enorme pela frente. Olha a joviedade que tem o Arnaldinho, sabe? Um cara preparado, entrou lá na cidade de Vila Velha, fez o que fez, importantíssimo. Mas nós estamos falando de estrutura de Estado. Aí nós estamos falando de algo muito maior. E eu não estou dizendo que ele não esteja preparado para isso, mas eu acredito muito que com a capacidade dele de dialogar e de todos os integrantes do outro lado, né, do outro lado que eu falo, de quem está postulando também, que é o caso do Ricardo, e nós todos, podemos encontrar um caminho de fazer uma união e devolver e continuar garantindo para o Espírito Santo esse trabalho bacana que a gente desenvolve. E daria para fazer isso até abril, talvez, presidente? Abril, março, isso aí não é o problema nosso. Não. Nós temos até o prazo estabelecido é início de agosto, que é quando termina o processo das convenções e a partir daí é deflagrada a eleição. Tem um tempo bom ainda para dialogar. É isso. E, presidente, você também, enquanto
também presidente junto com o da Vitória da União Progressista, você chegou a dizer para a gente no último podcast que o senhor participou que a federação iria abraçar quem desse, o senhor usou essa palavra, prioridade à federação de vocês. Você e da Vitória já bateram o martelo? Com qual lado vocês vão ficar? Porque eu pergunto isso que é um assunto que circula todo o mercado político. É uma interrogação que está na cabeça de um bocado de gente. É impressionante, é unanimidade. Quem é que a federação vai apoiar? Eu não preciso dizer que tanto eu quanto da Vitória temos uma relação muito estreita com o governador Renato Casagrande, que vai disputar a eleição de Senado, e eu entendo que o Brasil ganha novamente um grande ativo numa casa importante, que é a Casa Revisora, que é o Senado da República. É importante para nós termos a figura de Renato Casagrande no Senado da República. Ponto. Também temos relação com o Ricardo Ferraço, eu e o da Vitória. E eu deixo muito claro, expresso isso, que o Ricardo está preparado para assumir o governo. O que nós precisamos é construir uma chapa que dê segurança para todos aqueles que estão lá disputando, disputem com igualdade de oportunidade. É claro, você tem atores que já foram votados, como Evair e da Vitória. Eu, enquanto deputado estadual. Então, tem muita gente que sonha em entrar e continuar. Então, nós queremos que, por estarmos inclinando o nosso apoio para um projeto, que esse projeto também incline apoio para a construção dessa chapa. Mas inclinar de forma efetiva. Uhum. Porque tem uma hora, no momento, que você sabe que são 11 candidatos. Os 11 não. Primeiro que não tem vaga para 11. São 10 deputados federais, mas a chapa é composta por 11. Sabemos nós que o percentual que vai chegar não é um percentual grande. Nós temos outras chapas. Então, em um dado momento, existem pessoas que vão para colaborar. Essas pessoas são importantíssimas. E esse grupo tem que entender que tem um momento que você tem que colocar ativos importantes numa federação como a nossa, para que ele possa colaborar e garantir com que esse apoio da federação, que é importante pra caramba, imagine você que não tem nenhum partido que tem o tempo de televisão que a federação tem. Uhum. Não tem. Então, esse reconhecimento tem que ser importante. Não é só o da Vitória e o Marcelo, é um todo. E isso, naturalmente, às vezes, tem um custo. O custo é do apoio de quem poderia, por exemplo, estar numa outra agremiação, mas vai colaborar na federação porque é importante para o todo. E esse reconhecimento em algum momento já foi sinalizado pelo governo, pelo governador, por Ricardo? Precisa ser efetivado, mas tem sido sinalizado. E a federação de vocês, presidente, pode apresentar o nome ao Senado? Pode apresentar. Tem uns nomes? Não, nós temos o nome do Euclério. Perfeito, que hoje está no MDB. Já fiz o convite, refiz o convite a ele para ir para o União, ele está inclinado a vir para o União Brasil. Tem possibilidade disso acontecer? Sim, está inclinado. Né? Fizemos isso numa conversa, ele, inclusive a participação do próprio governador, do vice-governador. Eu vi a foto de vocês. Para que ele pudesse ingressar no União Brasil. Mas o Euclério é um ativo muito importante. Cresceu muito, teve adesões em todo o Espírito Santo com relação a essa proposta dele disputar o Senado, mas ele faz parte de um grupo. E grupo significa que vai tomar decisão em conjunto, que é o que a gente faz, está falando aqui agora. Então, assim, pode ter, como pode também não ter, porque depende do mês de abril. Para quem está no executivo, o mês de abril é o deadline, né? Então, a partir daí é que nós vamos saber o que de fato vai se concretizar. É isso. Perfeito, presidente. Mais alguma coisa a declarar? Alguma coisa que você quer deixar aí para os nossos ouvintes? Acho que o que é importante deixar aqui para os ouvintes, para os internautas, para quem nos dá a oportunidade de falar, a eleição que se avizinha, ela é muito importante para os brasileiros, mas importantíssima para os capixabas. Nós somos um estado pequeno, cercado por grandes estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. Um estado que produz, mas não consome, vai sofrer um baque danado por conta da reforma tributária. E um estado que tomou conta dos seus problemas sem se meter no problema dos outros. O caos que acontece hoje lá em Brasília, por mais que nos afete, há várias mãos nós reconstruímos o Espírito Santo. E nós não podemos entrar numa briga que nos produz pouco ou quase nada. Uma briga que ela passa da barreira da serenidade e vai só para a bandeira ideológica.
Aqui no Espírito Santo temos as nossas ideologias, mas nós temos um Estado para tomar conta, que por mais que nós tenhamos feito muito ainda, muito precisa ser feito. O alerta que eu faço aos cidadãos é: escolha bem o seu deputado estadual, escolha bem o seu deputado federal, escolha bem o seu senador, o seu governador, o seu presidente, porque é você que vai escolher. E nós somos fruto das nossas escolhas. Aqui no Espírito Santo, nós não temos essa guerra ideológica. A guerra que nós temos é para que nós possamos ter o direito que outros estados que não fizeram o dever de casa, mas o governo federal olha para ele como se ele tivesse feito tudo certo. Aqui no Espírito Santo, a gente recebe pouco ou quase nada do governo federal. Não estou falando desse atual, não, de todos eles. Então, esses dias eu estava numa manifestação que eu fiz, num evento do governo, falando que o Congresso Nacional produz pouco ou quase nada. E eu citei o exemplo da pequena Alice, que foi morta com um tiro na cabeça pelo Comando Vermelho numa disputa entre eles. E o que o Congresso Nacional fez? A não ser do debate raso ideológico. Nada. A família do cara que matou a pequena Alice está recebendo benefício social do Estado. Eu já disse, eu não sou contra. Mas a família da pequena Alice, que foi morta, interrompendo a vida dela, recebeu o único benefício que foi a certidão de óbito e uma fala chamada Meus Sentimentos. É uma inversão. E aí o parlamentar se doeu. Não é que ele tem que se doer, eu não disse para ele especificamente, eu falei para o debate raso do Congresso Nacional, porque nós temos que nos posicionar, sabe, cobrar. Então, é esse o papel do deputado federal. Entregar uma máquina é muito importante, mas nós temos entrega de máquina aqui. Entregar um tratorzinho é legal, mas o debate nacional quem faz é o Congresso Nacional. É esse debate que nós temos que estar preparados. Por isso que é você, cidadão, que tem que escolher quem será o seu deputado federal, quem será o seu senador da República. São 2 senadores. Quem serão os 30 deputados estaduais e os 10 deputados federais. E o próximo governador e presidente da República. Eu, presidente da Assembleia, não vou definir isso por você. É você que tem que escolher aquilo que é melhor para o nosso Estado e para o Brasil. É isso. Presidente, em nome de toda a Rede Tribuna, agradeço a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Valeu. E essa entrevista com o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, você pode conferir no Jornal Tribuna, no Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e na sua plataforma de áudio preferida.